tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Alô, gente. Alô, 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 alô. Legal. Muito bem, gente, vamos começar a nossa sessão da tarde. Temos mais uma sequência de palestras que eu tenho certeza que vocês... E eu quero que vocês possam aproveitar e compartilhar o que vocês estão vendo aqui. Durante os intervalos apareceu aqui na tela em cima, apareceram as hashtags e como compartilhar. Espero que vocês tenham visto, mas no crachá também, se vocês não viram ainda, aqui no crachá, atrás do crachá, você tem todas as indicações de como é que você compartilha, o que você está vendo, o que você está achando de interessante. Fotos, vocês podem tirar também, então, por favor, né, façam isso, né, e compartilhe com seus amigos, com a sua rede, né, a nossa conferência. Eu queria agora já começar a nossa sessão da tarde. Nós temos agora um momento que é um recado super importante para vocês, que é o nosso momento IPv6, para vocês entenderem um pouco, né, dessa parte da infraestrutura da internet. Um recadinho para vocês que estão atuando no mercado também. Vocês são influenciadores e é importante que vocês conheçam isso, saibam o impacto disso, e para isso a gente convidou o Antônio Marcos Moreiras, né? A gente chama ele de Moreiras, e ele é gerente do Ceptro, que é um departamento do NIC-BR, e ele está atuando muito especificamente na promoção, né, da implementação do IPv6 no Brasil, que é algo extremamente importante, que vou deixar para ele que ele explique para vocês essa importância para o progresso, para a evolução da internet no mundo e no Brasil. Moreira, seja bem-vindo, eu vou com você. Obrigado, Wagner. Bom, o Wagner não foi exatamente totalmente franco com ele, né? Comigo, né? Com vocês, aliás. Estou nervoso aqui, porque é a primeira vez que eu estou num palco que tem 360 graus. Aqui eu fiquei lembrando daquela igreja na Aparecida, que tem um altar que é assim, e o altar gira durante 1 hora, de forma que o padre fica de frente para todo mundo, né? Aqui não ia dar certo, porque a palestra só tem 15 minutos, se o negócio girasse assim, você ia, sei lá, sair voando pela tangente, algo assim. Mas eu quase que implorei para o Wagner: Wagner, me dá 15 minutos, por favor, naquele super evento que você faz, para eu falar com o pessoal que vai lá, que é um pessoal que trabalha com web, trabalha com front-end, trabalha em um monte de empresas que a gente, às vezes, não tem contato de outra forma. Por quê? Porque a questão do IPv6 é algo bastante sério e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu estava aqui pensando, antes de vir fazer a apresentação, como abordar esse assunto. Eu estava pensando em tantas tecnologias que são inventadas e que depois a gente reclama, e como elas se viraram para o mal, vamos dizer assim, para uma aplicação ruim. Elas foram inventadas com boas intenções e que depois elas, sei lá, energia atômica, tantos exemplos que a gente tem. E eu estava pensando na história da internet, estava pensando em começar aqui falando sobre a história da internet, e como a coisa com a internet talvez tenha sido o contrário, né? A internet, ela nasceu lá de um projeto chamado ARPANET, que tinha o dinheiro da DARPA. A DARPA pagava pesquisadores para fazerem pesquisa sobre um novo tipo de rede, com comutação de pacotes, que fosse mais resiliente, que fosse melhor em vários aspectos. Então, era uma pesquisa dos militares. A DARPA é o departamento que toma conta dos militares lá nos Estados Unidos. Uma pesquisa que nasceu com fins militares e que acabou por gerar
um resultado que é o que a gente conhece hoje como a internet, que é aberta, que traz tantos benefícios para a sociedade. Eu acho isso curioso e interessante. A internet, ela começou ligando computadores, ela começou interligando mainframes em universidades, então, porque eram as universidades que faziam essa pesquisa sobre como essas redes poderiam funcionar. E, aos poucos, ela foi evoluindo, mais universidades foram se conectando, os computadores foram evoluindo, foram diminuindo de tamanho, viraram computadores pessoais, depois aplicações interessantes foram sendo inventadas, um e-mail, a troca de arquivos com FTP, a web logo em seguida, depois vieram as redes sociais, o momento que a gente está vivendo hoje. E a internet, em algum momento, ela deixou de ligar só pessoas, aliás, deixou de ligar só computadores e passou a ligar pessoas, comunidades. Então, hoje a gente tem uma internet que é muito mais do que uma internet de computadores, é uma internet que interliga pessoas. E a gente está vivendo um outro momento da história da internet em que ela deixa de conectar só pessoas e passa a conectar os mais variados tipos de coisas interligadas, né? Então, a gente está falando da internet das coisas, liga automação predial, automação industrial, carros conectados, cidades conectadas, os mais diversos tipos de equipamentos conectados. Agora, a internet toda ela tem uma base tecnológica, e a base tecnológica da internet é o protocolo IP. O protocolo IP ele começou a ser projetado na década de 70, e a versão de IP que a gente usa hoje com mais... usa hoje na internet inteira é o IPv4, vamos dizer assim. Essa versão de IP ela foi padronizada, o documento que especificou o IPv4, ele foi escrito em 1981. E o IPv4 começou a funcionar na internet em 1983. Então, 93, 2003, 2013, 2018, 35 anos de IPv4 na internet esse ano. 1º de janeiro de 83, o IPv4 entrou em produção. A internet não tinha sido aberta para uso comercial ainda, ela só interligava universidades. Ela foi aberta para uso comercial mais ou menos na década de 90, no começo da década de 90. O Brasil se conectou à internet mais ou menos nesse início da década de 90, ainda antes da internet ser aberta para uso comercial. E quando a internet estava para ser aberta para uso comercial, o pessoal percebeu que essa história de IPv4, a versão de protocolo que estava servindo como base tecnológica disso, não ia dar conta de sustentar o crescimento da rede. Então, em 1992, no IETF, no Internet Engineering Task Force, foram criados 2 grupos de trabalho. Um tinha o objetivo de conseguir uma solução de curto prazo para que o IPv4 pudesse continuar sustentando o crescimento da internet, permitir a abertura comercial da internet, permitir a expansão da internet. Um outro grupo dentro do IETF tinha o objetivo de criar um novo protocolo. O grupo que tinha o objetivo de fazer a solução de curto prazo, ele criou tecnologias que vocês conhecem bem. Devem ter ouvido falar, no mínimo. Uma delas é o NAT, o compartilhamento de endereços. A outra é o DHCP, o provisionamento automático de endereços IP. Foi também padronizado, inventado, nessa época, o chamado CIDR, que é o Classless Interdomain Routing,
ou seja, blocos IP passaram a ser usados em tamanhos de acordo com a necessidade das empresas, e o roteamento na internet passou a entender isso também. E o NAT e essas outras tecnologias, endereços privados também foram padronizados nessa época, aquela rede 10 barra alguma coisa, 192, 168 barra alguma coisa. Essas tecnologias, elas foram suficientes para diminuir a pressão sobre o uso do IPv4, a quantidade de endereços. O IPv4 só tem 4 bilhões de possibilidades para endereçar equipamentos na rede, isso é pouco. Essas tecnologias permitiram compartilhamento, diminuíram a pressão sobre o gasto de IPs e permitiram que os IPs fossem suficientes para o crescimento da internet nas últimas décadas. Em paralelo, um outro grupo começou a fazer o projeto do que hoje é o IPv6, é o IP New Generation. Na época, esse grupo se chamava. Esse projeto ficou pronto em 98. E os engenheiros, na época, tomaram uma decisão que hoje, talvez olhando em retrospectiva, a gente questione um pouco ela. Eles pensaram o seguinte: vamos projetar um protocolo do zero que vai ser incompatível com a versão de IP, o IPv4, que a gente usa hoje, porque assim a gente consegue fazer um protocolo melhor. Por que é questionável a decisão? Porque isso trouxe muitos problemas justamente para fazer a implantação desse protocolo na rede, porque não é como a gente fez no celular, acrescenta um número, né, devagarzinho em cada estado, acrescenta um 9 a mais lá no celular e ele continua conversando com os números antigos. Um computador que só tem IPv6 não fala com um computador que só tem IPv4. Como que você implanta isso na internet? Coloca os dois para funcionar em paralelo, que é o que a gente está fazendo hoje. Só que os engenheiros, nessa época, pensaram o seguinte: a gente vai ter pelo menos uns 10 anos, talvez mais, com o IPv4 funcionando ok, o IPv4 vai dar conta. Então, nesse período, a gente devagarzinho vai implantando o IPv6 na rede. Isso lá em 98, em 2000, eles pensavam assim. Devagarzinho, a gente vai implantando o IPv6 na rede. Só que a implantação do IPv6 na rede tinha um custo. E nenhum administrador de rede quis, né, colocar esse custo, quis pagar esse custo para ter IPv6 já no ano seguinte, sendo que o IPv4 ainda estava funcionando bem, sendo que o IPv6 não trazia nenhuma vantagem absurda para os usuários. Então, o que aconteceu? Se deixou para a última hora. E o que aconteceu ao longo desses últimos anos? As pessoas começaram a pensar assim: poxa, IPv6, mas eu estou ouvindo falar esse negócio desde 1998, e isso não acontece, não acontece. Talvez aconteça em algum momento do futuro, que eu não sei quando é. Então, o que eu vim falar para vocês aqui hoje? Né, esse futuro está acontecendo agora, o IPv6 está acontecendo agora. Se você olhar o número de usuários brasileiros que tinham acesso a IPv6, cujos provedores usavam IPv6, entregavam IPv6, que estavam usando IPv6 nos seus equipamentos, em 2015, a porcentagem de usuários era 0,1%. Hoje, são 30%. Se o seu site tiver IPv4 e IPv6, cerca de 30% dos utilizadores no Brasil vão chegar no seu site via IPv6. E por que isso aconteceu, e aconteceu muito depressa de 2015 para cá? Porque em 2014, finalmente zerou o estoque de IPv4 dos órgãos que distribuem isso para os provedores e para as grandes redes aqui na América Latina. Então, no caso, o estoque do LACNIC, que é a instituição que faz a distribuição, aqui em Brasil, em conjunto com o próprio NIC-BR, o estoque zerou. Sobrou só um pequeno estoque para novos entrantes, que vai sendo
é distribuído aí com muita parcimônia. A partir daí, houve uma implantação muito rápida por parte dos provedores. Então, o recado é o seguinte: se vocês trabalham em empresas que têm os seus websites, os seus serviços web, ou seus serviços internet de forma geral, e se vocês não, a empresa ou o seu serviço ou o seu site não usa IPv6 ainda, olhem para isso, por favor, porque a gente começa a ter problemas, porque o provedor hoje ele tem que compartilhar o IP antes de chegar na rede do usuário. O provedor tem que compartilhar IP para vários usuários, e esse usuário compartilha o IP de novo dentro da rede, e isso começa a gerar problemas de funcionamento em diversos websites. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu convido vocês na próxima terça, teremos um evento sobre isso, comemorando, inclusive, 10 anos da iniciativa do NIC-BR em fazer essa ação de disseminação do IPv6. Então, teremos o Fórum Brasileiro de IPv6, terá transmissão ao vivo no YouTube, quem não quiser ou não puder participar pessoalmente, quem tiver interesse em participar pessoalmente também está convidado, será aqui em São Paulo, evento gratuito. E acessem o site ipv6.br se quiserem saber mais sobre a tecnologia, tá bom? Então o recado era esse, obrigado pela atenção.